E aí, galera do 8º ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula. Hoje a nossa aula é de filosofia, então vamos lá. Sente aí, pegue seu material para a gente discutir um pouco sobre esse tema tão bacana que é falar sobre ética, né? Todos os dias as pessoas falam sobre ética, algumas pessoas questionam o que é ética. Então nós vamos discutir nessa aula de hoje. Nossa aula tem 2 momentos. O primeiro momento será a correção das atividades que ficaram para ser resolvidas na última aula. E o segundo momento nós vamos partir para um outro assunto dentro da perspectiva da filosofia. Então vamos lá? Então vamos cuidar? Bem, nós vamos agora para a atividade, tá? Que você vai encontrar essa atividade na página 409, tá? Então a página 409 é a página onde você vai estar acompanhando essa atividade. Então vamos lá. Primeira questão diz assim: o início da chamada Revolução do Pensamento apresentou muitas características. Cite 2 ideias. Então vamos lá. As 2 ideias que existem aqui no texto, que vai dizer. Então vamos lá. O dogmatismo, nós falamos que é referente ao dogma, né, de alguma igreja, a verdade proferida inquestionável, a Bíblia como referência sobre a verdade absoluta, né, vai fazer referência a isso, a autoridade eclesiástica da pessoa do Papa, dos bispos e dos padres, a defesa da fé cristã e a verdade revelada por Deus. Então vai fazer referência a isso, né? Justamente que a pergunta está dizendo, que é o início da chamada da Revolução do Pensamento, que apresentou muitas características. Então existiam essas características desde o princípio, com essa retomada, né? E aí passa-se a ter uma nova visão e um novo pensamento, tá? Vamos lá para a segunda questão. Assinale as afirmações que dizem respeito às características do humanismo. Então vamos lá, nós temos aqui as opções. A primeira diz: período em que conhece o que o ser humano é especial e a ele todas as atenções devem se voltar. B. Nesse período, o ser humano é valorizado apenas com base na sua capacidade intelectual e religiosa. E C. O ser humano desenvolve autonomia em relação ao trabalho, às guerras, os amores e as paixões, aos relacionamentos e à produção cultural. Foi o princípio da mudança do pensamento teocêntrico para o pensamento antropocêntrico. Então, a pergunta é: você vai assinar as afirmações que dizem respeito às características do humanismo. Então, está aqui as características do humanismo. E, óbvio, como você já está vendo aí, será a A, a C e a D. Então, vai lá, marca aí, confere se você fez certo, correto, igual a minhas opções corretas. Caso você não tenha acertado, pausa o vídeo, revê a questão e aí você resolve. Vamos para a questão seguinte. Terceira questão. Na questão anterior, você deve ter deixado de marcar apenas uma alternativa, porque ela não se refere ao humanismo. Então vamos lá, vamos tentar entender essa questão. Então diz assim: nesse período, o ser humano é valorizado de forma completa em todos os aspectos. Então essa seria a alternativa que não estaria dentro das características do humanismo, tá? Então essa é a resposta. Vamos à quarta questão. Qual é o significado da frase do filósofo Ficino, que diz o seguinte: conheceste a ti mesmo, ó criatura divina, vestida em trajes humanas? Então, sobre o que ele está falando, né? Então, vamos lá. O que significa? Significa que o filósofo aponta uma nova forma de pensar, um novo direcionamento do pensamento do ser humano, que agora se volta para si. Ou seja,
a uma mudança. Antes, ele não pensava em si, mas sim baseado naquilo que era divino, ou que era dogma específico de uma igreja, né? E aí passa-se a ter essa nova perspectiva. Vamos à próxima questão, que diz: a prática da dissecação de corpos veio à tona no Renascimento. Por que isso foi feito? Então nós falamos na aula passada sobre essa questão, né? Justamente porque o ser humano é o centro do conhecimento. Se ele é a matéria-prima, um ser de valor que pode conduzir a novas descobertas, é justo que ele possa oferecer ainda mais para a ciência. Então era essa relação que a partir daí, quando o homem sai debaixo desse guarda-chuva da igreja, dessa visão dogmática, e passa a desenvolver a pesquisa, né? E ele passa a ser o centro nessa perspectiva científica e filosófica, ele passa a ter outra visão, né? E ele amplia, oferecendo também esse conhecimento à ciência. Então, vamos lá, a próxima questão, sexta questão, você que está acompanhando aí a nossa correção. Deus havia criado o ser humano não apenas para adorá-lo, mas também para que pudesse desfrutar de si próprio, de seu corpo, de sua natureza. Explique por que essa afirmação é verdadeira no contexto do Renascimento. Vamos lá, você também pode colocar nessas alternativas um pensamento seu. Diz assim: o ser humano é visto como um ser realmente pensante, com autonomia para decidir o seu destino. Com relação ao prazer, esse não é mais visto como um pecado, mas como algo natural, uma dádiva de Deus. Quando a gente fala essa relação do prazer, nós estamos falando que isso é referente a coisas que eu tenho vontade, que eu gosto. Por exemplo, ler um bom livro, tá? Um curso, ou você está entre amigos, você está com sua família, né? Almoçar algo que você gosta, isso vai trazer uma relação de prazer. E com essa nova visão, nós percebemos que existe justamente isso, né? A relação ao prazer, isso não é mais visto como um pecado, como a igreja colocava dentro da perspectiva do seu dogma, que era um pecado, mas como algo natural, uma dádiva de Deus, tá? Isso é visto como uma dádiva de Deus. Então, que você possa realizar aquilo que você gosta, tá? Que isso vem como uma dádiva de Deus. Próxima questão, nós vamos para a sétima questão, que diz: por que a modernidade só poderia ter surgido após o Renascimento? Qual a relação entre esses dois períodos? Então, vamos lá. A modernidade, aqui a sétima questão, você que está acompanhando. A modernidade só foi possível graças ao movimento renascentista. Ela é uma continuação do Renascimento, um aprimoramento do que foi discutido e construído na Renascença. Então, começa-se a ter mudanças, né? Começa-se a pensar sobre um novo jeito de agir, né? O homem sai daquele estágio em que ele estava debaixo do guarda-chuva ou dentro de uma casinha, né? E ele começa a ter suas escolhas, ele começa a refletir, ele começa a produzir, e ele não é mais guiado por um dogma, né? Mas ele é guiado agora por uma outra visão, né? Que é uma visão que vai trazer ele pensamentos diferenciados, tá? Então vamos lá. Para a gente encerrar, eu vou trazer aqui aquela definição que é o nosso organograma, que traz nosso livro de filosofia. Isso é muito bom, ele traz essa relação, né? Traz a ética moderna relacionando conceitos. Então, todas as vezes você vai ter aí um organograma para que você consiga compreender como é que funciona essa ideia da ética, né? E no caso aí, nós estamos trabalhando com a ética moderna. Então, vamos lá. Como é que é essa função, né? Como é que se desenvolve isso aqui? Prestem atenção. Primeiro, a ética moderna, ela vai estar aqui. Então, prestem atenção. A ética moderna, seu contexto histórico e a transição. Olha aqui, a ética vai passar por um contexto histórico, vai ter uma transição do período medieval para o Renascimento. Então, você vai colocar aí nesse quadro a palavra renascimento, tá? Para que você possa compreender sobre isso. O Renascimento resgatou os valores gregos, tá? E aqui dando sequência, na perspectiva do Renascimento,
Vamos aqui, Renascimento. O Renascimento, ele vai estar ligado justamente com a base para a modernidade, tá? Então vai dar um salto para a modernidade. Em seguida, o Renascimento criou novos padrões éticos e morais, tá? Criou novos padrões éticos e morais. Então percebam aqui que existe novos padrões éticos e morais. Isso tudo está dentro do contexto que nós estudamos nas aulas anteriores, tá? O Renascimento buscou conhecimento. Olha que bacana. O homem começa a se libertar no que diz respeito a ter um pensamento, a buscar conhecimento. É o que nós hoje estudamos em filosofia, defendemos para os nossos alunos, seja em nível de ensino fundamental, ou médio, ou na universidade, que o aluno passe a ter isso, né? A estar trabalhando na perspectiva do conhecimento. Então o Renascimento buscou conhecimento em diversas áreas. Olha que interessante, conhecimento em diversas áreas. Também o Renascimento definiu o humanismo. O humanismo valorizando quem, gente? Escrevam aí, o indivíduo. Então, eu e você passamos a ser valorizado, tá? Através de quê? Do Renascimento. E aí vem o indivíduo atuante na cultura, na arte, ciência e na sociedade. Isso é o indivíduo, tá? O indivíduo que faz, que participa, que age nesse processo. Então, se você colocou indivíduo, você acertou. E agora nós vamos dar sequência na nossa aula. Gostou da nossa revisão? Um tema bacana, né? Discutir sobre ética moderna. E nós vamos hoje falar sobre a ética e a razão. Então, o que vem à sua mente quando a gente fala sobre esse processo dessa ética, né? O que você pensa? O que você poderia nos dizer? Muitas vezes, quando nós falamos em filosofia, as pessoas têm uma visão distorcida sobre estudar filosofia, né? Eles têm uma definição de que filosofia é nada mais, nada menos do que alcançar, talvez, o pensamento de somente uma pessoa, ou ler alguns livros, mas a filosofia ela é muito ampla, né? Ela te dá um espaço para que você possa pensar. Então, nós vamos estar trabalhando com a ética e a razão. Então, vamos lá. Engrenagens, ferramentas, instrumentos, relações entre as partes, produção do pensamento. Você poderia relacionar essas palavras e as ideias que estão por trás delas à imagem de abertura do capítulo? Então, na imagem de abertura do capítulo, nós temos lá uma engrenagem, né? Não sei se você conseguiu perceber, mas antes desse texto, você vai perceber em cima que existe uma engrenagem. Então, vamos lá. Em outras palavras, como sentimento, Deus, verdade absoluta, inquestionável? Existiria uma relação entre elas e a imagem? Será que existe de fato uma relação com essa imagem baseada nessa perspectiva do sentimento, de Deus, da verdade, a verdade absoluta e que ela é inquestionável? Então vamos lá, para que a gente possa compreender sobre isso. Bom, nós estamos trabalhando com essa perspectiva do pensamento, né? E aí, como é que se dá esse pensamento na modernidade? Então, se você perguntar para alguém o que é de fato esse pensamento na modernidade, talvez alguém vá estar tentando compreender essa modernidade como esse exato momento agora que nós estamos vivenciando. Tá? Então, vamos lá. Na modernidade, período entre o século 17 e 18, a razão se sobrepõe ao pensamento religioso. Então, preste atenção nisso aqui. Nós estamos dizendo que nesse século a razão se sobrepõe ao pensamento religioso. Por que acontece isso, professor? Ora, porque o homem estava se descobrindo na perspectiva do conhecimento. E a igreja, muitas vezes, ela não permitia que esse processo acontecesse. E nessa de não aceitar esse processo, existia justamente essa relação conflituosa. Então percebam aqui. A racionalidade foi colocada definitivamente no centro da produção intelectual. Quando falamos em racionalidade, nós estamos se referindo à questão do pensamento, né, à questão do racional. Tá? Então vamos ver aqui o primeiro esquema que nós vamos trazer para vocês, as características do período moderno, tá? Para que vocês possam compreender. Então vamos lá, características do pensamento do período moderno. Então o primeiro que se tem aqui
é esse aqui, tá? Ideia de que o ser humano possui a capacidade de dar respostas às dúvidas e aos problemas da humanidade. Isso é uma característica do período moderno. O que é o período moderno? O período moderno é justamente onde a razão se sobrepõe. Ela está à frente desse pensamento religioso, tá? A racionalidade foi colocada definitivamente no centro da produção intelectual. Então, nesse período passa a se dar uma maior importância ao conhecimento. O conhecimento, ele se explora. Então, com isso, é favorável que existam essas características. Então, vamos lá. Os dogmas religiosos não eram mais aceitos, tá? Por quê? Porque esse período trouxe conhecimento e informação. Não é que o homem deixou de lado a sua fé, mas o homem passou a trabalhar nessa perspectiva de ver o que era plausível, né, o que era sólido, e do outro lado, reconhecendo a fé, né, vendo a fé. Outra característica é a ausência de uma cultura religiosa predominante. Então, não era mais fixo a uma crença ali, uma religião. Tá? Tentativa de provar racionalmente a existência de Deus. Então aqui, nessas características do período moderno, o homem que está com conhecimento, ele quer sim trazer Deus, apresentar Deus com provas, mas de uma forma que seja racionalmente, né? A existência de Deus. Ele faz isso, ele passa a provar Deus dessa forma, com conhecimento. Aqui, valorização da razão e da inteligência humana. Então, características desse período vai valorizar o homem com seu conhecimento. Olha como isso é importante. Hoje, nos nossos dias atuais, nós percebemos que essa relação ela é muito forte. Então, existe uma maior valorização com o conhecimento. Seria bom que todas as pessoas tirassem tempo para produzir. Como, professor? Lendo o livro, tá? E trazendo definições. Vamos lá. Nós vamos agora falar um pouco sobre René Descartes. Quem foi René Descartes? Foi um filósofo moderno, tá? René Descartes é considerado o fundador da modernidade. Então é ele que vai trazer toda essa discussão, tá? Baseado também na perspectiva da ética. Então, sua filosofia tinha como objetivo principal encontrar as bases seguras para o conhecimento. Porém, Descartes também apresentou ideias importantes a respeito da natureza humana, olha aqui, e da ética. Percebam que os filósofos, mesmo tendo uma linha de pensamento, eles acabam também envolvidos com todas as questões que sejam de natureza humana e da ética. As obras de Descartes, nas quais podemos encontrar as reflexões sobre a natureza do homem, são as paixões da alma, Tratado do Homem e Discurso do Método. Então ele vai explorar nessas obras clássicas, né? Ele vai trazer essas reflexões referentes ao homem, tá bom? Vamos dando continuidade, falando sobre ele ainda, René. Ele traz algo específico que vai falar sobre as paixões. Então nós vamos entender agora o que é isso, na perspectiva do homem, né? Ele traz isso nessa perspectiva aonde ele traz a ideia a respeito da natureza humana. Então, vamos lá o que é que ele fala. Descartes elaborou uma descrição sobre as paixões. Presta atenção. Afirmando que existem 6 paixões originárias. Então, vamos conhecer, já que nós estamos falando sobre essa relação, né, justamente da natureza humana, então ele cria, né, estudou para isso e trouxe justamente essas 6 paixões. Primeira coisa que ele traz é a admiração, né, que está em nós. O amor, o ódio, o desejo, a alegria e a tristeza. Você conseguiu identificar isso? Então, novamente, essas 6 paixões: admiração, amor, ódio, desejo, alegria e tristeza. As paixões são as reações da alma ao que é prejudicial ou benefício à pessoa. Tá? Então nós vamos ler agora um fragmento da obra As Paixões da Alma, né? E nós vamos observar como o filósofo traz essa definição, que diz assim, vamos lá, depois ele fala nisso, que é o artigo 27, a definição das paixões da alma. Depois de haver considerado no que as paixões da alma diferem
de todos os seus outros pensamentos, parece-me que podemos, em geral, defini-las por percepções, ou sentimentos, ou emoções da alma, que referimos particularmente a ela, e que são causadas, mantidas e fortalecidas por algum movimento dos espíritos. Então, ele traz esse texto para que eu e você possamos entender sobre essas paixões que estão em nós, né? Que são os sentimentos, estão atrelados a cada um, né? E nós temos essa condição, tá? Então, nós vamos agora falar um pouquinho sobre a moral. Já falamos de ética, então vamos para a moral. Então está aqui. Uma moral temporária. Descartes pensou sobre situações como a trabalhada na atividade anterior. O que fazer quando se está incomodado com alguma coisa, mas ainda não se sabe exatamente como resolver um problema? Segundo ele, toda vez que uma situação a que estamos acostumados não serve mais, como foi com a casa, surge uma necessidade para a qual ainda não há solução. Então ele diz, porém, enquanto as definições e soluções são buscadas, enquanto a dúvida impera, o mundo continua rotativo, a vida continua a acontecer. Descartes se perguntava, o que fazer quando não se decidem as coisas de forma definitiva? A essa pergunta, ele ofereceu uma resposta a qual chamou de moral provisória. Então ele está fazendo referência àquilo que nos incomoda no exato momento. Então que atitudes poderíamos ter. Então ele vai falar um pouquinho sobre moral provisória. Vamos entender esse esquema, como é que ele funciona. Então vamos lá. Moral provisória. Primeira regra, obedecer às leis, aos costumes do país. Moral provisória. Segunda regra, ser firme e resolutivo nas ações e decisões. Terceira regra, tentar vencer a si mesmo em vez de querer mudar a ordem do mundo. O que significa? Então vamos lá. Então ele está nos dando uma ideia de moral diante do que nós estamos vivenciando, um sentimento. Seguir cegamente as regras do seu país sem questionar. E ele diz mais, quando tomar uma decisão, ir até o fim com ela, não tentar encontrar caminhos diversos. É mais fácil tentar mudar a si mesmo do que querer mudar o mundo. Nossos desejos estão sob nosso poder, a ordem do mundo não. Então ele está dizendo que é necessário que eu e você possamos criar, né, e perceber sobre essa moral provisória, em alguma relação em que esteja nos incomodando. Então a gente precisa resolver isso dessa forma. Você não vai conseguir mudar de fato o mundo, tá? Mas você precisa ter esse cuidado diante de tantas situações em que você está vivenciando, certo? Então, nós vamos agora trazer um restante desse assunto que fala Descartes, tá? Para que você possa ter uma atenção em relação a isso, tá? Diz assim, Descartes defendeu a ideia de que a moral provisória seria útil à humanidade. Então, olha que interessante, como um elemento orientador das ações de cada pessoa. Ah, professor, então quer dizer que ele traz essa ideia dessa moral provisória, ela passa a ser um elemento que vai orientar as pessoas diante de algo que estão lhe incomodando. Sim, né? Ele está trazendo isso para que as pessoas tenham consciência de determinadas atitudes que elas têm durante o dia, durante a noite. Isso vai fazer uma referência à ética, que é o cuidado que a gente precisa ter. Em um período de crise, a falta de valores morais e éticos determinados é preciso se apegar aos valores essenciais, fortalecer-se com aquilo que há de mais sólido. Então, precisamos se fortalecer com aquilo que há de mais sólido. Então, está falando de quê? Dos valores essenciais. Cuidado, atenção, você não vai mudar o mundo. Então, ele está falando sobre isso, né? Mas que você precisa ter esse cuidado, né? Com essas regras relacionadas à moral provisória. Ok? Bem,
você conseguiu compreender aquilo que René traz, né? René traz uma perspectiva importantíssima e nós fizemos essa abordagem, né? Essa relação da ética com a razão, né? Elas estão lado a lado e nós estamos discutindo sobre isso. Vimos esse processo que vai estar lá também relacionado com toda a estrutura da fé. Então, é isso que ele vai falar, para que eu e você possamos estar trabalhando em nós, justamente essa questão dos valores essenciais e dessa ética, tá? E ainda mais ter uma atenção voltada para essa moral provisória. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até o nosso próximo encontro.